A paz do Senhor para a igreja? Amém. Aproveitar que já estão de pé, abram a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Profeta Isaías, capítulo de número 6. Quem achou, diga eu achei. Eu peço apenas que a igreja, por favor, medite junto comigo. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem aí, por gentileza. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, ou séquito, enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Podeis assentar, irmão, dando glória a Deus. Eu gostaria de, antes da introdução da palavra, externar o agradecimento a Deus pela oportunidade de estar de pé. Eu tenho em meu coração sempre uma frase que falo à igreja onde nós estamos ali pastoreando, que cada dia que eu acordo é Deus dizendo que acredita em mim. Se eu posso estar de pé, se eu posso levantar, é pela infinita bondade de Deus, porque sabemos que somos pecadores e estamos debaixo da misericórdia de Deus, e ela é a causa de nós não sermos engolidos vivos, sabendo que o inferno toda hora está com a garganta aberta, querendo devorar e engolir a todos nós. Mas a mão de Deus nos sustenta. Como diz Tiago, é como uma pequena teia, é como um vapor. Nós estamos pendendo, suspenso no ar, e abaixo dos nossos pés um grande abismo, como uma garganta aberta, querendo engolir-nos as nossas vidas, querendo tragar as nossas almas. E o único fio que sustenta-nos é a pequena teia da fragilidade da nossa vida. E a qualquer momento essa teia pode se arrebentar e nós cairmos num abismo eterno. E a nossa esperança é que a mão de Deus possa vir rapidamente nos acolher, não permitindo jamais que sejamos tragados pela fúria de Satanás. Entendemos isso porque a Bíblia, ela está em vários textos que confirmam que nós só estamos aqui por causa da infinita bondade de nosso Deus. E eu agradeço a Ele, porque diz a Bíblia que a terra, a própria natureza, ela geme, clamando pela redenção dela, na expectativa de que haja de fato a redenção dos santos e Deus possa fazer justiça para aqueles que na terra estão cada dia cometendo pecado e ofendendo a sua santidade. E diz a Bíblia que a natureza geme, esperando a sua redenção. Faço dessas palavras aquilo que eu quero lembrar-lhes. Cada ser humano que desce à sepultura com sua impiedade, a natureza de pé aplaude, agradecendo a Deus por livrar a terra de mais um homem, mais uma mulher, que com certeza distorceu toda a construção daquilo que Deus fez. Mas nós confiamos na piedade de Deus, como disse o próprio Paulo, que nós sabemos que a ira de Deus se manifesta do céu sobre todos os homens, Romanos capítulo 1, verso 17. Mas confiamos na misericórdia de Deus para estarmos aqui de pé esta noite. Eu quero agradecer isso profundamente, porque se eu estou aqui é porque ainda a obra não encerrou, não acabou. Se você está aqui é porque ainda Deus não terminou a obra em você e através de você.
Então levante a sua mão e agradeça a Deus o fato de você estar de pé, por favor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, do pastor Júlio César, que sempre nos confiou a grande responsabilidade de estarmos aqui. Esta é a 4ª edição, e em todas as edições o pastor Júlio César nos convidou a estarmos aqui pregando. E como ele mesmo disse, estamos andando na 2ª milha, porque o próprio Jesus disse que o profeta não tem honra senão na sua própria pátria. E eu louvo a Deus, pastor Júlio, por estar conseguindo andar a 2ª milha na nossa pátria. Vejo que isso é bondade de Deus sobre mim. Como diz o Senhor, eu não mereço, mas careço. Isso é misericórdia de Deus. Então, obrigado, pastor Júlio, por nos confiar, estarmos aqui trazendo preciosa palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Este texto que nós acabamos de ler, profeta Isaías, capítulo de número 6, ele traz à minha memória a reflexão de que a igreja do Senhor, ela está vivendo um momento muito tenso, muito delicado, neste tempo presente, essa geração do século 21. Nós entendemos que a medida de um homem, ela só pode ser realmente confirmada pela sua vida de oração. A estatura espiritual deste homem, ela só pode ser confirmada pela sua vida de oração. A oração, ela tem muito segredo, mas quero confirmar a vocês que o verdadeiro e o maior segredo da oração é saber orar em secreto, é saber ter um particular com Deus. E nós sabemos que há uma grande escassez de homens que de fato entrem na presença de Deus, a ponto de provocar a sua presença, o seu poder, a sua glória, de maneira inigualável, tal como nenhum homem na face da terra conseguiu fazer. O problema é que nós às vezes acostumamos muito a dobrar o joelho e falar com Deus, mas levantamos a oração sem sequer sentirmos a presença dEle, e nos conformamos com isso, quando na verdade há um interesse muito grande da parte de Deus em querer se revelar mais a nós. Quando nós voltamos para o profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, um versículo que é conhecido de todos, vemos Deus se oferecendo a nós, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. É óbvio que Deus não está querendo falar-nos desta vida, porque conhecemos tudo, através dos estudos, através da faculdade, através da filosofia, através da ciência. Tudo que é visível nós temos oportunidade de saber. Você pesquisa através da internet, você vai na TV, levanta informações. E é óbvio que Deus não está querendo, não há nele nenhum interesse de querer chamar-nos para este momento, para nos revelar coisas desta vida. Isso faz parte da descoberta. E nós sabemos, como diz Eclesiastes 7, que não há nada novo debaixo do sol. Nada. O que foi antes é o que há de ser hoje, é o que vai acontecer amanhã. O homem só vai melhorando. Antigamente ele tentava contra os seus inimigos com pedra, depois com um pedaço de madeira, depois começaram com espada, depois com armas, agora com a R-15, fuzil e outros. Mas na verdade todo o propósito é o mesmo, não há nada novo, ele só vai modificando. Então a Bíblia deixa isso bem claro. Agora, quando Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, na verdade esse Deus está querendo nos oferecer algo inigualável, incomparável, que nós não conseguiremos encontrar em nada neste mundo. O próprio Jesus disse que ele veio para aqui fazer com que nós conhecemos a ele. A única coisa que Jesus veio fazer aqui é que te conheço a ti, ó Pai, como eu conheço, como sei quem tu és. E este é o grande interesse de Deus. E assim diz a Bíblia, que o maior propósito de ter uma vida saudável, bem construída, sólida, firmada em Deus, é conhecer a Deus. Porque o próprio profeta declarou isso, que o povo de Deus no passado foi destruído, porque lhe faltou conhecimento a respeito de Deus. Diga para o teu irmão: ignorância destrói. Obrigado, por favor. A Bíblia deixa bem claro, Deus tem interesse que nós nos aproximemos dele. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos ter uma oração de fato que consigamos rasgar o céu, consigamos atrair Deus até nós, a ponto que Ele possa dizer: me solte porque eu tenho que ir, porque a alva já está chegando.
Deus está procurando na face da terra homens e mulheres que de fato consiga provocar isto nele. Deus olhou para Elias, o homem escolhido por Deus. Aquela perturbada da Jezabel estava tentando contra a vida dos homens, dos profetas e da estrutura de Israel. Aquela mulher foi um problema, com certeza. Levantou altares. Muitos homens começaram a se curvar a todos os propósitos do coração daquela mulher. Acabe, aquele homem frouxo, banana, não conseguia tomar nenhuma atitude. Um homem que, na verdade, exercia apenas um papel frágil, não tinha autoridade alguma, mediante a posição que ele exercia. Entretanto, observamos claramente que Deus, na hora, ele levanta, ele precisa de alguém. Mas quando Deus escolhe, ele não escolhe, na verdade, ele não chamou uma comissão. Deus não pediu para que se levantasse uma nova denominação. Deus não levantou um anjo. Deus precisou apenas de um homem que pudesse estar na brecha quando ele pudesse contar com ele. Nós estamos na época em que se faz muitas comissões. Nós estamos na época em que se levanta muito denominações. Todo mundo no afã de que está encontrando a chave do problema, a solução do caos. Nós estamos cheios de pastores, porém poucos fervores. Nós estamos cheios de homens que sabem muitas vezes que interferem, mas não são homens que intercedem. Nós temos muitas pessoas que muitas vezes participam, que muitas vezes sabem organizar, mas são pessoas que não sabem agonizar. Não sabem colocar o joelho e sangrar o joelho até que o céu responda. O escritor Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: ainda não resistis até o sangue. Nós precisamos, irmãos, homens e mulheres, servos e servas, jovens, adolescentes, de pessoas que dobrem o joelho e não se levante do seu joelho até que Deus se manifeste sobre ele. Foi um momento de caos. Uzias subestimou Deus. Uzias quis prestar culto do jeito dele, mas tinha uma regra: o culto não é do meu jeito, não é como eu quero. Eu posso não me dar bem com A, com B, não gostar do culto de fulano, não gostar da maneira que Beltrano cultua, mas uma coisa eu não posso fazer: criar modismo. O culto é, diga comigo, do jeito de Deus. Lembra de Davi? Os filisteus trazem a arca em cima de um carro novo. Só que os filisteus não tinham a lei, não tinha a orientação de Deus. Deus não castigou por isso. Eles trazem a arca em cima de um carro novo. Depois, ao passar do tempo, Davi também resolve carregar a arca em cima de um carro novo. Quem já leu a Bíblia sabe que a arca não poderia ser carregada assim. A ordem de Deus é que ela deveria ser colocada em varais, e na arca tinha argola onde os varais eram passados, e colocavam sobre os ombros dos sacerdotes levitas. Essa era a ordem de Deus. Davi tentou dar um jeito. Nesta situação, vocês sabem o que aconteceu. Teve um momento em que os bois começaram a caminhar, e quem sabe, de repente, eles tentaram querer comer ali uma grama, alguma coisa no caminho, e eles pararam para comer, e a arca começou a correr e a cair. Uzá, um dos ajudantes bem intencionado, tentou segurar a arca. Ele estava bem intencionado, não era ruim a intenção dele. Ele queria ajudar a arca, ele queria dar uma forcinha. O que aconteceu? Diz a Bíblia que na mesma hora aí de Deus caiu sobre Uzá, e Uzá morreu. Eu não sou muito disso não, mas vou fazer isso hoje. Diga comigo: tudo que começa errado, a tendência é terminar errado. Nós temos princípio, nós temos uma Bíblia. Isso aqui não foi produzido por vontade humana. Nenhuma revelação aqui é de particular elucidação. Nenhum homem recebeu isso por sua própria vontade. Diante de nós, isso aqui são palavras de Deus. Você entendeu o que eu disse? São palavras de Deus.
suficiente. 66 livros. Deus colocou para nós, revelou sua vontade, abriu o seu coração conosco, nos mostrou o caminho para chegar a Ele, buscou todas as formas para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos aos olhos dEle, deixou para nós todo o caminho. Sabe o que me deixa assustado, irmão, e eu fico envergonhado às vezes? É que Elias não tinha uma Bíblia como essa, Jonas não tinha uma Bíblia como nós temos. Os profetas do passado, que foram homens que eram explosões na mão de Deus, não tinham uma espada tal como essa, e eles viraram o mundo da sua época. Nós temos tudo que Deus precisa para este mundo, e não conseguimos mudar nem a nossa família. O problema está em Deus, ou está em nós? Eclesiastes 7 diz que Deus fez tudo perfeito, mas nós estragamos tudo. Nós buscamos muitas invenções. Deus quer fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu fico envergonhado quando eu leio João 16:12, se eu não me engano, quando Jesus olha para os discípulos e diz: olha, há tanta coisa que eu queria revelar para vocês, mas vocês não suportariam. Que vergonha isso, que constrangimento, vocês são muito meninos, vocês são muito imaturos na fé. Eu queria revelar algo mais de mim. Quando eu disse clama a mim, eu gostaria de me expor a vocês, mas vocês são muito imaturos, vocês ainda são meninos e meninas de Deus, quando deveriam ser homens e mulheres de Deus. É duro, mas precisa de muito amor no coração para falar o que eu estou falando aqui. É muito amor no coração. Desde que Deus tem me chamado para trazer uma mensagem de despertamento para esse tempo derradeiro da igreja na terra, a minha agenda caiu muito. Caiu muito. Eu disse a algumas pessoas que o meu ministério é um fracasso. Meu ministério é um ministério fracassado. Eu comparo meu ministério ao ministério de Jeremias. Pregou, e o que restou para ele foi calabouço. O ministério de Jeremias era um fracasso. Eu lembro de Daniel, que andou direitinho, fez tudo como mandava o figurino. Na hora que ele começou a falar a verdade, o que deram para ele foi uma cova de leões. O ministério de Daniel era um ministério fracassado. Eu olho para Paulo, poliglota, eloquente, um homem que tinha vastos conhecimentos, pregou, sofreu uma quarentena de açoite, menos 195 chicotadas, sofreu naufrágio, sofreu perseguições, foi chicoteado, levou pedrada, ficou apagado no chão uma vez, acharam que ele estava morto, foram embora, depois ele acordou, sacudiu a poeira e foi embora para casa. Pregou a verdade. O ministério de Paulo era um fracasso. Aos olhos dos homens, todos esses homens são fracassados. Jesus veio, quando chegou numa manjedoura, sem expressão alguma, no meio de bois, quando deveria vir no palácio. No templo, não tinha lugar para ele. Na hora de morrer, tem que morrer fora da cidade. Depois que vai enterrar, não tem nem sepulcro para ele. Quando ele vai pregar, só tem pessoas coxas, doentes, paralítico, prostituta, ladrão. São o público que cerca Jesus. Ministério fracassado. Segundo a ótica de hoje, Jesus também tinha um ministério fracassado. Eu prefiro ser um fracasso aos olhos dos homens, mas um sucesso aos olhos de Deus. Não há coisa melhor para você. Irmão, Jesus diz o seguinte: vocês me seguem, João 6, por causa dos pães que eu multiplico, das bênçãos que estão chegando. Aí ele começou a pegar pesado. Começaram a olhar para Jesus: Jesus, é muito duro esse discurso, pega leve. Assim só vai espantar a freguesia, vai queimar seu filme, Jesus. Tua agenda vai quebrar. E foi saindo um, vai saindo outro, vai saindo, de repente ficou só ele e os discípulos. Está pensando que Jesus deu mole para os discípulos? Que aí também vai. Aí Pedro, o Pedrão olhou para ele: Senhor, para onde iremos nós? Eu não estou atrás de ti por causa de pães, não, Jesus.
Eu não vim atrás de ti por causa dos milagres que o Senhor está fazendo, não. Não é por causa das coisas que o Senhor diz, levante e anda. Não, não, Jesus. Eu estou atrás de ti porque só tu tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra que me dá de fato o que eu preciso. Meu irmão, Jesus pode te curar hoje, mas você vai morrer amanhã. Ele pode tirar teu câncer hoje, mas você pode morrer de diabetes amanhã. O que Ele quer te oferecer é muito mais excelente do que essas coisas. Vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Aleluia. O inimigo está em polvorosa porque ele sabe que ele perdeu o direito de vida eterna. Ele tem morte. É a única coisa que ele pode carregar com ele. O mundo, Jesus disse bem claro, o mundo vos odiará por minha causa. Se o mundo está te odiando, irmão, você está no bom caminho. Se o homem mais santo que existiu na face deste mundo não tinha onde nascer, não tinha onde ser sepultado, não tinha cidade para poder receber, pelo menos um hospital para receber ele, para dar-lhe alguma coisa, não tinha nada disso. Na hora de morrer não tinha nem sepulcro. Se o homem deste mundo foi rejeitado, por que eu quero ser aceito? Se eu estou fazendo isso, se o mundo me recebe, se o mundo me abraça, é porque eu estou fazendo acordo com ele. Não. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O que é este amor de Deus, pastor, em mim? Romanos capítulo 5, versículo 5. E o amor de Deus está derramado em vossos corações, pelo Espírito que Ele vos deu. Quem tem o amor de Deus no coração é aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Ei, eu não estou falando de batismo. Eu estou falando daquilo que faz você se arrepender continuamente. Aquilo que faz você chegar diante de Deus e lamentar suas culpas. Aquilo que faz você reconhecer quem Deus é. Isaías teve 3 visões. Visão do alto, visão para dentro e visão de fora. Primeira visão que Isaías teve, a visão da santidade de Deus. Ele não viu Deus, o Deus que nós desenhamos. Ele não conheceu o Deus que parece um Papai Noel, um velhinho bonzinho sentado na cadeirinha, quase morrendo. Não foi esse Deus que ele viu. No dia que Uzias morreu, aquele Uzias abusado, que chegou a oferecer, queria oferecer a Deus o culto do jeito dele. E na hora que ele chegou, o sacerdote mandando ele sair, sai, porque você não pode fazer aqui, isso aqui é serviço nosso. Ele, eu quero fazer, eu sou rei, eu mando. Não, você tem que sair, isso aqui não é seu. Cada um no seu lugar. Ele, eu quero fazer, eu vou fazer. E Deus se irou e na mesma hora apareceu uma lepra na testa de Uzias. E diz o texto que quando os sacerdotes viram aquilo, resolveram empurrar ele para fora e ele mesmo resolveu dar no pé porque viu que Deus já tinha se irado contra ele. E diz a Bíblia que Uzias morreu leproso, rejeitado, porque ele não entendeu o lugar dele. E neste ano que Uzias morreu, Isaías estava num momento talvez como de oração, refletindo, conversando com Deus, e de repente os céus se abrem, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, segundo alguns intérpretes, tipo vergonha, porque Deus é santo, santo, santo. É constrangimento, porque eles não tinham condições. Disse Paulo a Timóteo que ele habita na luz inacessível, e eles cobrem o rosto. E aquele que está sentado no trono, com 2 cobre os pés, sinal de reverência, de cuidado, de respeito, de temor, não deixando que nenhuma parte seja exposta, porque está diante daquele que é extremamente santo. E com 2 voavam, mostrando serviço, prontidão para o que deve é. Serafins quer dizer anjos ardentes. Eles não ardem com luz própria. Eles não ardem com luz própria. A luz que arde nele emana do trono de Deus. É como você conhece aí, segundo a ciência, a lua, né? Ela não tem luz própria, ela é um reflexo do sol. É mais ou menos assim. Os serafins adoravam em volta do trono de Deus. Aquela adoração incomodou, aquela santidade, de alguma maneira impregnou a Isaías,
E o profeta Isaías começou a se sentir desconfortável. Quem entra na presença de Deus verdadeiramente nunca mais sairá o mesmo. Nunca. Não permita dobrar o joelho diante de Deus e falar com Ele algumas palavras e achar que isso você já cumpriu o protocolo do dia e foi embora para a tua vida comum, rotineira. Há tanta coisa que Deus queria revelar-nos, disse Jesus, mas vocês ainda são muito imaturos e eu não posso confiar vocês essas coisas. Que vergonha. Quando eu ouço o escritor aos Hebreus falando dos heróis da fé, quando ele diz, homens dos quais nós, o mundo, não era digno de recebê-lo, de tê-los, isso me envergonha, eu me sinto constrangido. Eu pergunto a Deus, Senhor, quando que eu vou carregar esse título no meu ombro? E o mundo poder dizer, olha, Neemias foi um santo homem de Deus, alguém que nós não era digno de ter aqui na face da terra, um homem tão puro, um homem tão santo, um homem tão reto, um homem tão temente a Deus, um homem que refletia a glória de Deus em tudo que ele fazia. Quando eu olho para essas coisas, eu faço comigo mesmo uma reflexão e vejo o quanto eu preciso ainda melhorar com ele. Quando o profeta Isaías olhou a Deus, o profeta Isaías fica aterrorizado. O séquito, que quer dizer a orla, a bainha, o manto dele, era tão extenso que cobriu todo o templo. Havia uma fusão entre o templo celeste e o templo terreno, e aquela orla, aquele vestido, porque para os orientais, a majestade de um rei, ela é medida pelo tamanho da sua orla, pelo tamanho dos seus vestidos, e Deus se apresenta daquela maneira para que Isaías pudesse ficar com certeza impressionado, com certeza num deslumbre da presença do Deus Todo-Poderoso. E quando ele olha, e o seu séquito enchia o templo, a sua presença tomou tudo. O que eu peço a Deus nesta noite é que a presença dele toque tudo neste lugar. Que não fique uma criança, a criança mais tenra que tiver aqui hoje, ela possa ser tocada pela presença do Altíssimo. Não se permita sair da presença de Deus do mesmo jeito, irmão, porque ninguém passa por Deus e sai da mesma maneira. Ninguém. Não deixe o teu culto virar uma rotina. Não deixe ele cair numa mesmice. É preciso você entender que você está diante de um Deus santo. E quando eu falo de santidade, eu não estou dizendo que Deus é santo, porque é uma lei em cima dele que dá a ele sujeição, que intimida ele, e ele precisa estar sujeito a essa lei, a um padrão que ele precisa respeitar. Não, ele é santo porque ele é o padrão da santidade. É muito além do que você imagina. E quando Isaías entendeu isso, Isaías agora resolveu parar de olhar para cima, porque ele se sentiu envergonhado, se sentiu como os serafins. Ai, que vergonha. Eles olham um para o outro apenas e dizem santo. Aí o de lá diz santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sinta a presença dele aqui. Deixa ela impregnar tua carne, tua alma, e anular o teu eu, para que de fato ele viva. Aquele profeta Isaías, que nos versículos anteriores, capítulos anteriores, disse muitos ais. Ai de fulano, ai de Beltrano, ai das mulheres prostitutas, ai de Jerusalém, ai de A, ai de B. Ele agora é tomado pela presença de Deus. Ele consegue ver que Deus é santo, e não há nada no mundo que compare a santidade de Deus. Isaías sentia-se no direito de julgar e apontar, falar coisas da A e B, porque ele achava que a vida dele, o status deles era padrão de santidade. Ele achava que ele tinha direito de julgar. Aí de repente ele começou a ver quem era Deus, e ele disse: não, eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu só tenho um padrão aqui. E quando eu olho para ele, desculpe, meu irmão, com muito respeito, todos nós somos farinha do mesmo saco. Quando eu olho para ele, irmão, está todo mundo caminhando para a vala.
se não for a misericórdia de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Não há nenhum justo. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer, disse Paulo. Não há um sequer aqui dentro. Eu não sou melhor do que você. Eu não meço minha santidade por mim mesmo, ou pelo tempo que oro, ou por isso ou aquilo, não. O padrão de santidade na minha vida é Ele. E quando eu olho para Ele, eu me sinto mais como nada. Aí Ele parou de reparar as pessoas. Aí Ele parou de medir a vida das pessoas. Aí Ele parou de querer ver que as pessoas não são tão santas como Ele, não oram tanto como Ele, não lê Bíblia como Ele, não vão à igreja tanto como Ele vai. Ele agora parou e começou a olhar para dentro dele mesmo. E disse: ai de mim, porque eu sou um homem de boca suja, e habito no meio de um povo que também tem boca muito suja. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é santo, irmão. Isso é envolvente. Eu não sei o que você está querendo argumentar para fazer o que você faz. Você está querendo culpar as coisas, está querendo culpar as circunstâncias. Você está a vida inteira empurrando para as pessoas o caos que a tua vida é, o naufrágio do teu ministério. Por que você não ora tanto? Por que você não se dedica tanto? Está culpando tua esposa, teus filhos, teu salário, teu emprego? É hora de você começar a decretar falência das suas desculpas. É hora de você começar a anular isso em você, porque isso não vai te levar a lugar algum. Quanto mais vivemos com desculpa, jamais alcançaremos a maturidade espiritual. A espiritualidade de um crente, ou seja, a espiritualidade do crente é medida pelo nível de comunhão que ele tem com Deus. E quanto mais ele conhece a Deus, mais ele vai percebendo a sua nudez, mais ele vai se sentindo envergonhado. É por isso que eu estou te dizendo, meu irmão, você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Porque eu não tenho dúvida que o Santo dos Santos está aqui. Eu não tenho dúvida que a sua presença está me tirando da zona de conforto e está me fazendo me sentir mal. Quanto mais você se sentir mal aqui esta noite, melhor é para você. Porque esta é a obra do Espírito Santo. Pior é se você não conseguir se arrepender. Pior é se você não conseguir sentir nada. O Espírito Santo está agindo em você. Ele veio para isso. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está te convencendo? Você está se sentindo mal aí? Está começando a ver que você realmente estava usando demais, estava transferindo demais, estava anulando demais sua responsabilidade. Agora está sentindo realmente o impacto de que Deus está dizendo que a culpa é tua? Está te trazendo algum incômodo, irmão? Fique tranquilo, Ele está em você. Ele se move em você. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, que há alguns que viveram tão viciados nos seus pecados e continuam pecando, diz a Bíblia que Deus entregou eles às suas paixões. Ah, é pecar que você quer? Então se drogue com seus pecados. Se intoxique com seus pecados. Agora eu não vou mais levar vocês ao arrependimento, diz Paulo. Deus entrega as paixões. E ele está na igreja e fica ouvindo o pastor pregar e diz: o que esse pastor está falando? Não estou entendendo nada. O que ele está dizendo, irmão? Está falando com coisa, esse pastor não tem nada que falar, não. Sabe por que você não entende? O Espírito Santo não está em você. Aquele que é de Deus discerne tudo. Se o Espírito Santo está em você, você discerne tudo que está acontecendo aqui esta noite. Você vai entender. A Bíblia diz que Deus separa aqueles a quem o Cristo quer revelar. E é Ele que vai revelar a você o que está acontecendo na tua vida. Você precisa entrar na presença de Deus. Você precisa se envolver mais nele. Você precisa compreender a essência de uma vida de relacionamento com Deus. Você precisa dar mais prioridade a uma vida de oração. Orai sem cessar, disse Paulo. A oração, ela é a respiração da alma. O crente que não morre está anulado, está morto. Respire. Por favor, respire. Não fique na indiferença. Deus me chamou como homem de Deus para pregar como profeta e disse: meu filho,
Eu te chamei para provocar reações, para despertar aqueles que estão na inércia. E quando tu pregar, não pode existir público indiferente. Ou eles vão te amar, ou eles vão te odiar. Mas não pode ter ninguém neutro. Quem é de Deus, disse João, ouve. Mas quem não é, não nos ouve. Até agora eu não estou trazendo nada de mim. Eu não estou colocando meus pensamentos nas palavras. Eu estou colocando a palavra nos meus pensamentos. Conhecereis a verdade. Deus quer fazer mais por você, mas você precisa se livrar. Você precisa se libertar. Você precisa sair dessas coisas. Você precisa parar com essa mania. Você precisa parar com esta vida tão rotineira, tão comum. Você ainda está na superfície das coisas que Deus tem para você. Você está conformado em andar na praia quando Deus tem um oceano de coisas maravilhosas a te oferecer. A tua comunhão com Deus chegou ainda só ao tornozelo. Ele está dizendo esta noite: clama-me, responder-te-ei. Ele tem interesse em te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda nunca viu. Faça como Jacó, irmão. Agarre. Não te largo. Deixa Deus deslocar sua coxa. Deixa Ele tirar do lugar. Eu não te largo enquanto não ver a tua glória, Senhor. Nós precisamos, irmãos, se a nossa fome por coisas espirituais fosse na mesma proporção que nós temos ambição por coisas materiais, em um ano nós ganharíamos o mundo para Cristo. Agora eu lamento dizer, se a tua fome por coisas materiais fosse na mesma medida que você procura as coisas de Deus, você estaria mendigando hoje aí na praça. Porque nós não temos sede por Deus. Nós não temos fome. Nós estamos, como diz João capítulo 4, versículo 34. Um dia chegaram perto de Jesus e disseram: Jesus, vai comer, Jesus. Deixa essa mulher aí. Já é mais de meio-dia. O senhor está com fome. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Muito de nós, muito da nossa comida não presta. Nossa comida é só nós mesmos. Nossa oração é só nós mesmos. Quando a gente vai abrir o menu, está cheio de pedido para nós. O cardápio nosso, ele é estragado, ele é horrível aos olhos de Deus. E é isso que Ele está querendo mudar em nós. Quem quer me seguir de fato, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. A nossa comida, ela é horrível, irmão. Oh, meu irmão, se você pudesse medir. Olha, irmão, a hora que Deus precisa ter mais paciência conosco é quando nós oramos. Porque, irmão, quando nós oramos, nós queremos ensinar a Deus. Deus pega ele, faz assim, aquele irmão trabalha desse jeito. Jesus quebra aquilo ali, faz aquilo lá. Jesus, irmão, é a hora que Deus precisa exercer mais paciência conosco é quando a gente dobra o joelho. Quando Ele vê o crente dobrar o joelho, Ele, haja paciência. Aí vem Ele querendo me ensinar. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão insondáveis são os seus intentos. Porque quem foi seu conselheiro, ou quem deu a ele para que por ele fosse recompensado? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. As nossas orações são muito pessimistas, ou às vezes são muito egoístas. Às vezes você está pedindo a Deus: Deus, cura minha diabetes. Jesus, me emagrece. Jesus, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, se tu está diabético, é por Ele e para Ele. Se você está gordo, é por Ele e para Ele. Tem situações na nossa vida que Deus permite, porque Ele sabe que só assim Ele pode quebrantar você. Só assim Ele pode mudar você. Só assim Ele pode transformar a tua vida.
Você está querendo pedir a Deus? Então, tem gente aqui que está pedindo para Deus emagrecer e vai morrer gordo. Não estou te amaldiçoando, é porque só assim você vai chegar lá. Só assim. Salvação é Cristo que garante. Agora, perseverança é método de Deus. É método de Deus. A Bíblia diz lá em Judas 24, que aqueles que o Senhor chamou para Ele vai guardá-los para que não tropecem. Se você foi chamado por Deus, Ele vai te guardar, seja lá o que for que vier contra a tua vida. É por isso que você não desiste, não sabe por quê. Você disse que não chegaria a dezembro, já chegou a janeiro e está indo, está caminhando, está dizendo, eu vou chegar lá. Tem hora que você pensa que não dá, aperta aqui, aperta lá, você, o que é isso? Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou entregar, eu vou embora, eu vou para o mundo. E você continua, sabe o que é isso? É Ele que está em você. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Se você está assim, é por Ele, meu irmão. Então não ora, você está pedindo a Deus para poder livrar você de algo que Ele está te salvando. Você está pedindo para Deus tirar da tua vida coisas que Ele está fazendo para te promover aos olhos dEle. Lembre do que eu te disse. Muito da nossa comida ela é cheia de nós mesmos. Nós oramos, mas não entendemos Deus. Disse o profeta Isaías, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos dele, os nossos pensamentos, porque os seus caminhos são mais altos do que o nosso, e os seus pensamentos também, muito mais excelentes do que o nosso. O que você está pedindo está muito aquém do que Deus projetou para a tua vida. O que você está dobrando o joelho, falando, pedindo a Ele, está muito atrás, está muito ultrapassado, em vista do que Deus está reservando para você. As coisas que você ainda não pediu, não chegou ao teu ouvido, não veio ao teu coração, Deus está reservando coisas excelentes para a tua vida. Não estou falando desta vida, por favor, estou falando da eternidade. Lá. Porque tudo que você está passando nesta vida, lutas, tribulações, perseguições, frustrações, doença, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as lutas, as provações desta vida não são jamais para se comparar com a glória que há de ser revelada naquele dia. Oh Deus, o que eu te peço nesta noite é que o Senhor grave a eternidade nos olhos deste povo. Que Ele grave a eternidade nos teus olhos, meus irmãos. É o que eu peço a Deus nesta noite. Para que o mundo não ofusque o brilho da glória de Deus. Para que o mundo não perca, não faça você perder o interesse por aquilo que é eterno. Santo, impregna, envolve, muda minha personalidade, muda meu modo de ver. Quando Deus me envolve, quando Deus me toma, quando Deus me enche com a sua presença, uma transformação precisa acontecer na minha maneira de ver e pensar. O mundo tem que olhar para mim e não pode mais me conhecer. Algo novo está acontecendo na vida daquele irmão. Alguma coisa diferente. Lá em Antioquia, Atos 17, 11, seu nome, Atos 11, 27, diz que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Eles não se denominaram cristão. Eles não ficaram pela rua dizendo, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, ó, eu sou cristão, hein? Eu sou cristão, olha aviãozinho, eu sou cristão, nada disso. Eles foram chamados cristãos. O mundo olhou para ele e disse, você parece com aquele nazareno. Seu jeito de andar me lembra aquele homem que morreu na cruz. A sua maneira de relacionar com as pessoas me faz conhecer, tem algo em você que me lembra aquele que dizia que era filho de Deus. Ei, Jesus disse, conhecereis se sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quem conhece discípulo de Cristo? Aonde está o amor de Deus derramado sobre o coração dele? Se o Espírito Santo está em você, cada dia mais fará com que você pareça com Cristo. Se a santidade de Deus te envolve, cada dia mais o mundo você não suporta. Você aborrece o mal e quer o bem. Você odeia a iniquidade e ama tudo que é santo. Você é perseguidor de santidade. Você tem prazer de estar onde fala de santidade. Você não ama más conversações. Você não quer nada que seja impuro. Você não permite coisa suja diante dos seus olhos. Nós permitimos coisas que Deus abomina diante de nós.
nós toleramos coisas que Deus aborrece, nós não podemos chamar isso de vida com Deus. Santidade vai muito mais além disso. A minha vida, a sua vida foi feita para a glória dEle. Então eu tenho que caminhar para a glória dEle. Isso aqui não tem nada a ver conosco, meu irmão. Isso aqui não é para mim promover. O púlpito é um lugar onde você expõe o seu talento, mas o aposento da oração não tem como você se aparecer. Não tem como você ser visto. Minha carne, ela não quer orar. Minha carne quer ler livro. Minha carne quer pegar literatura. Minha carne quer ver novos esboços. Por quê? Porque isso me expõe, isso me promove. A oração não me promove, a oração não me deixa escondido. A minha carne não quer isso, minha carne quer aquilo que me traz evidência. Mas eu quero te chamar, por favor, entre em teu quarto, vá para o aposento da oração, derrame-se diante de Deus. Não levante enquanto o seu joelho não sangrar. Não permita que você levante da oração sem que Deus responda o que você está falando, sem que Ele fale com você, sem que Ele te diga: pastor, Deus responde tudo que eu quero? Não, eu vou terminar. Mas Ele tem uma promessa. Hebreus capítulo 11 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe e é galardoador dos que o... Irmão, eu falei agora há pouco que você está pedindo para Deus curar você, e até hoje Deus não te curou. O que Ele promete aqui? Ele pode não responder o que você está pedindo, mas Ele vai compensar o joelho dobrado. Você entendeu o que eu disse? Ele é galardoador dos que o buscam. Ele pode não responder o que você está pedindo, mas Ele vai compensar a tua devoção, o buscar a face de Deus, o estar de joelho na presença dEle, o confiar que é um Deus no céu que ouve a tua oração. Deus de alguma maneira vai te responder para que você seja confortado. Isso é promessa de Deus. Ô, meu irmão, Deus quer fazer muito mais em você e através de você. Tua casa já poderia ter saído do caos que está. Era só você ter fechado o seu aposento e conversado com Deus. Há muita coisa que Deus quer fazer através da tua vida. Há muitas bênçãos que Deus quer fazer no mundo por meio de você. Tem hora que o céu parece retido, parece de bronze. Tem hora que você clama e parece que tua volta só criar um muro. Torna difícil, impossível. Tudo é por Ele. O que está acontecendo com você é por Ele. Ele está permitindo você passar o que você está passando, porque Ele quer fazer algo em você que possa glorificar o nome dEle. Escuta o que eu estou te falando. Essa situação para Deus é fácil. Pelo poder da palavra, Ele fez tudo o que você está vendo em sua volta. Isso para Ele não é nada. Não é preciso saber como Deus vai operar. É suficiente crer que Ele vai operar. Só isso basta. Mas eu quero te convidar a você agora se esquecer de você. Esquecer sua luta, seu problema, sua angústia, sua frustração. O que te limita, o que te barra. O que te impede de avançar um pouco mais. E quebrar tudo isso. Porque Deus está te dando uma oportunidade de você avançar. Deus está te dando a oportunidade de subir aonde ninguém nunca subiu. De chegar aonde ninguém nunca chegou até hoje. Deus precisa de um homem, de uma mulher, que se posicione, que possa estar lá. Lembre do que eu disse, Deus não está precisando de uma comissão. Deus não está precisando hoje de uma nova denominação. Deus não está precisando de anjos descer aqui. Deus está precisando de um homem, de uma mulher que se diga para Ele como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Chega de desculpa. Isaías pode ser o que for, mas ele surpreende, porque foi o único homem que quando Deus chamou, ele estava pronto. Quando Deus chamou Moisés, Moisés deu desculpa. Deus chamou Gideão, Gideão desculpou-se. Deus chamou Baraque, Baraque desculpou-se. Deus chamou Pedro, Pedro deu desculpa. Deus chamou Jonas, Jonas desculpou-se. Quando ele chamou Isaías, Isaías viu a referência de anjos que eram prontos para servir a Deus. Ele foi tomado pela pedra, fogo, tomado do altar que queimou a sua língua.
Irmão, você quer mudança sem dor? Você quer transformação sem que sinta algo? Você quer nascer de novo sem sentir a dor de parto? Você quer que Deus toque tua vida de fato, sem que de fato alguma coisa em você tem que ser rasgada? Decisão é uma junção de palavra de mais cisão. Se você quer que Deus decida algo na tua vida, vai ter corte. Vai comprometer talvez tua carreira. Talvez você vai perder amigos. Ei, pregadores muitas vezes estão no meio de multidões. Profeta não, ele é perseguido. É diferente. Deus quer fazer em você. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer renovar a tua história. Mas vamos honrá-lo. Reconheça o que Isaías reconheceu. Reconheça. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos rapidamente. Eu vou te dar apenas uma oração. Você vai repetir comigo. E estarei devolvendo ao pastor presidente. Feche seus olhos e diga comigo. Deus, faz-me teu prisioneiro. E eu serei livre. Faz-me teu escravo. E eu estarei liberto de mim mesmo. Amém. Irmãos, eu tenho 45 anos de idade. Nasci, meu pai já era pastor. Nasci, fui criado na igreja. Tive alguns momentos, coisa de adolescente, jovem, no mundo, alguma coisa. Mas 90% da minha vida foi dentro da igreja. Já ouvi os maiores pregadores deste planeta, eu já ouvi, pessoalmente. Já estive em grandes estádios, grandes igrejas. Já preguei em grandes estádios e grandes igrejas. Já ouvi mensagens maravilhosas. Mas poucas foram as vezes, talvez 2, no máximo 3, eu vi uma mensagem como esta que nós ouvimos esta noite. Isto é uma mensagem como aquelas mensagens que Deus revelava aos profetas, como revelava a Daniel, aquelas visões, Jeremias. Isso é uma mensagem, irmão Weber, revelada. Revelada. Mensagem que a gente não consegue nem chorar. Você fica grudado na cadeira, cada frase, cada palavra, ela entra forte dentro de você. Eu creio que as pessoas que estão aqui esta noite, esta mensagem é um divisor de águas na sua vida. É um divisor de águas, pastor Nando. Até hoje, você foi uma pessoa. Depois desta mensagem, com certeza você vai ser outra pessoa. Ou vai debandar de uma vez para o mal, ou vai dar um jeito. Mas essa mensagem veio para dizer nada mais e nada menos
do que somos farinha do mesmo saco. Foi a expressão que foi dita aqui. Eu não posso te acusar e nem você me acusar. Eu não posso dizer que eu sou mais crente ou menos crente que você. Eu só sei de uma coisa, pastor Neemias. Esta mensagem é uma mensagem verdadeira, genuína. Nunca vi uma mensagem tão bíblica como esta. E tão atual. E tão necessária. Enquanto você estava terminando, Deus me pediu para que você ajoelhasse e nós orássemos por você. Para Deus te dar muito mais mensagens como essa. Eu gostaria de ter uma mensagem revelada como esta. Mas se Deus está dando para você, eu me alegro só de saber que é um obreiro do meu campo, que Deus está usando dessa. Eu quero chamar todos os obreiros. Vem para cá, vamos impor as mãos. A igreja, estende as mãos para cá. Ore no microfone, irmão Gilberto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Colocamos, ó Deus, o teu filho, meu Deus, nas tuas mãos, lhe pedindo, ó Deus, que o Senhor continue derramando sobre a tua vida a inspiração, derramando sobre a vida as revelações, ó Deus, para que sempre tenha, ó Deus, palavras inspiradas, mensagens como essa, Deus, que causam transformação, impacto nas nossas vidas. Continua revelando para o teu filho, ministrando no coração do teu filho, usando o teu filho como profeta para esta nação, como profeta para esta terra. Que o teu Espírito Santo continue, meu Deus e meu Pai, trazendo a revelação, a inspiração, e que toda vez que o teu filho ministrar, vidas possam se render a teus pés, pessoas sejam impactadas, transformadas e libertas para a glória do nome do Senhor. Continua trabalhando, livra ele dos ataques do inimigo, ó Deus, livra ele de toda ferramenta, toda arma preparada. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos sobre a vida do teu filho, que aonde ele colocar, ó Deus, a planta dos teus pés, o teu Espírito Santo vai falar através da vida do teu filho, meu Deus e meu Pai, e vidas serão impactadas, alcançadas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus.